todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, que nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Eu creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Querido Deus, Pai eterno e todo-poderoso, nós neste momento, Senhor, te louvamos e te agradecemos, te exaltamos e te bendizemos, pela graça de poder estarmos aqui reunidos em torno da tua presença, para esse novo encontro de catequese. Que deste momento, Senhor, até o seu final, nos guie o teu Espírito Santo. Envolva cada um de nós no espaço onde cada um se encontra nesse momento. E que esse mesmo Espírito toque a mente, toque os ouvidos, não só físicos, mas da alma e do coração, para que, Senhor, toda essa catequese de hoje encontre abrigo e guarida no mais profundo do coração de cada um. Sejam sementes lançadas em terra boa, onde elas possam germinar, crescer, florescer e frutificar. Que, Senhor Jesus, tudo que partilharemos, refletiremos, conheceremos nessa catequese de hoje, possa verdadeiramente edificar nossas vidas, fortalecer a nossa fé, nos levar, Senhor, para mais perto de Ti, nos fazer e nos tornar cristãos melhores, católicos, apostólicos, romanos mais fiéis, discípulos autênticos, testemunhas do Teu amor em meio a este mundo, este tempo. Que, Senhor Jesus, cada um aqui possa ser instrumento de retransmissão dessas graças para outros e assim também serem canal de bênçãos na sua casa, no seu lar, no meio dos seus amigos, onde quer que estejam. Pelos frutos desse encontro de hoje, Senhor, eu quero desde já vos louvar e agradecer, em nome de Jesus. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, satisfação estar aqui com vocês nesse nosso segundo encontro de catequese. Da semana passada foi basicamente assim uma apresentação, né, principalmente para os que estão se somando a nós, né, que já vínhamos dessa caminhada já do ano passado. Então, colocamos ali alguns parâmetros, alguns direcionamentos, fizemos ali um resumão do que vimos no ano passado, né, no período que nós chamamos de querigmático, onde eu pedi a vocês, recomendei que fossem ao Instagram, né, encontrassem lá as nossas catequeses gravadas lá do ano passado. Espero que vocês tenham ido, já tenham assistido, né, se possível, algum daqueles encontros, certo? A cada um deles, eu recomendo que você, ao assistir, faça alguma anotação, alguma reflexão, o que você entendeu, o que você não entendeu, né? Em cima disso, né, quem sabe a gente pode abrir um espaço depois, né, posterior, fora aqui do nosso horário de catequese, que é muito limitado,
e aí tirar alguma dúvida que vocês tenham, na medida das minhas possibilidades, como eu disse semana passada, né? Vocês não têm aqui um teólogo, um exegeta, um hermeneuta, né? Um doutor em Bíblia, certo? Um mero leigo que conhece muito pouco, né? E tenta compartilhar com vocês esse pouco que eu conheço, né? Que eu sei, que eu procuro viver principalmente, certo? Então nós estamos nesse período chamado de período agora catecumenal, né? É uma segunda, digamos que é uma segunda etapa, mas é uma sequência daquilo que nós já vimos do ano passado. Qual é a proposta de todo aquele período querigmático do ano passado? É você reconhecer que você é obra de Deus. Nós somos frutos de uma vontade. Essa vontade nos quis, nos desejou, nos amou e nos fez. Lá nas pessoas dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Nos fez por amor e nos fez para amá-lo, reconhecê-lo e amá-lo. Vem o diabo, o divisor, não aceitando isso, induz nossos primeiros pais a pecar. E pecando, nós a partir dali perdemos a maior graça que nós tínhamos ao termos sido criados à imagem e semelhança de Deus, nosso Pai. Nós perdemos a capacidade de amar com o amor de Deus. Esse amor que nós vemos tão propagado por aí não é o amor de Deus. Esse amor eros, meramente de atração entre homem e mulher, isso é uma partícula do amor de Deus, não é o amor de Deus. O amor de Deus é o amor ágape, é o amor doação. É o amor que está disposto pelo bem do outro, e o bem maior que uma pessoa pode oferecer ao outro, um pai a um filho aos pais, um namorado à namorada, um marido à esposa, um amigo a um amigo, é oferecer a vida eterna, o céu, a salvação. Esse amor é verdadeiro, é ágape. Você está disposto, você devemos estar dispostos aí às últimas consequências de dar a vida para ver aquela vida chegar ao céu. A exemplo de Jesus. Jesus, para nos ver resgatados, foi ao limite de dar sua vida numa morte de cruz para nos ver ter a graça de alcançar o céu, porque nós todos estávamos condenados. Então, isso não é uma realidade só de Jesus. Pelo contrário, ele puxou a fila. Ele diz: eu comecei, vocês agora têm que fazer o mesmo. Você, pela sua família, você tem que ir ao extremo de, se preciso for, dar a própria vida, para vê-los chegar ao céu. Pelos seus parentes, pelos seus amigos, se possível até pelos seus inimigos, porque das últimas palavras de Jesus foi qual? Lá na cruz: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Aqueles homens que trucidaram Jesus, Jesus morreu pedindo perdão para que Deus lhe desse possibilidade de salvação, como alguns se salvaram, como aquele que trespassou o coração dele com a lança, que é São Longino, que hoje tem uma estátua dentro do Vaticano dele. Então, nós perdemos a graça do amor de Deus, por isso que nós hoje somos tão mesquinhos, tão egoístas, tão soberbos, tão indiferentes, tão arrogantes, tão prepotentes, tão intransigentes, tão canceladores e assim por diante. Porque essa marca terrível do pecado nos tira com facilidade o amor de Deus do nosso coração. E ele só pode ser devolvido quando? Quando Jesus vem a este mundo e nos ensina o que é verdadeiramente amar. E esse ensinamento chega ao seu ápice, uma morte e morte de cruz. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos amigos. Disse Jesus. São João vai aprender tão bem isso, que lá na sua primeira carta, no capítulo 5, se eu não me engano, primeira carta de João, lá no capítulo 5, ele vai dizer
Jesus morreu por nós. Também nós devemos dar a vida por ele. Então Jesus vem para nos salvar e nos resgatar e deixar esse ensinamento que a salvação passa pela vivência real do amor de Deus, que não é sentimento, é uma decisão. Eu me decido por amar. Mesmo aquele que me despreza, mesmo aquele que me odeia, mesmo aquele que me persegue, mesmo aquele que me calunia, mesmo aquele que me passou a perna, mesmo aquele que me traiu, mesmo aquele que fez as piores coisas comigo. Muitos santos da igreja, principalmente os mártires dos primeiros tempos, morreram em martírios terríveis, mas morreram em primeiro lugar pedindo a Deus o quê? A salvação dos seus carrascos. Então, o amor de Deus é um amor para além desse sentimento que você hoje diz que tem por alguém, amanhã não tem mais. O amor de Deus é uma decisão. Eu me decidi por amar aquela vida, porque quero ver o melhor para ela, que é o céu, eu vou persistir até o fim. Isso aos olhos do mundo é idiotice, é burrice, é perda de tempo, mas isso aos olhos de Deus é penhor de salvação. Porque Jesus vai dizer que aqueles que vão estar ao lado direito dele, no dia do juízo final que está se aproximando dia após dia, serão aqueles que ele disse, estava nu, me deste vestir, estava preso e foste me visitar, estava com fome e me deste de comer. Só que isso, gente, não é só o sentido literal. Eu estava nu pelos meus pecados. Eu estava desnudado, envergonhado. Quando arrancaram a roupa de Jesus para crucificá-lo, foi para ele mostrar isso para nós. O pecado nos desnuda. E é por isso que quando você cai num pecado grave, como por exemplo o adultério, você é descoberto, qual é o primeiro sentimento que vem ao seu coração? Vergonha. Porque você foi desnudado, o pecado nos desnuda. Mas aquele que quer teu bem, ele vai sempre querer te vestir com vestes santas, de honradez, de dignidade, de amor. Estava com fome e me deste de comer. Estava com fome, não era só de pão, arroz, feijão e carne. Você estava com fome de Deus, fome de sentido de vida, e buscava isso nas baladas, e buscava isso nas festas, e buscava isso nos namorados, e buscava isso nas drogas, e buscava isso no sexo desregrado, e buscava em tantos lugares, e não encontrava. Por isso que Jesus diz a Satanás, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Porque esse é um dos alimentos que verdadeiramente nos preenche, nos dá sentido. O outro, a Santa Eucaristia. Eu estava preso e vieste me visitar. Quantos não estavam presos no pecado, atados a pecados do vício das drogas, na corrupção, na violência, vivendo no homicídio, no roubo, matando, roubando, fazendo todo tipo de coisa, e chega aquele homem, aquela mulher cheia de santidade e ajuda aquela vida a sair da prisão. Da prisão da prostituição, da prisão do sexo desregrado, da prisão dos vícios, da prisão da mentira, da prisão do orgulho, da prisão da arrogância, da prisão da prepotência. E só faz isso quem tem amor. O amor de Deus, não o amor mundano. Não esse amor falso que a gente vê propagado por aí em músicas e coisa do tipo. O verdadeiro amor de Deus que é derramado no nosso coração, Romanos 5,5, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Você só será capaz de experimentar esse amor de Deus verdadeiro na tua vida, transformador,
primeiro você der um passo de fé e dizer: Jesus, eu te quero na minha vida. E a partir dali, ele soprar o Espírito Santo sobre a tua vida. Ele já veio no teu batismo, mas está aí, trancafiado dentro de você. Você colocou numa cela e fechou as 7 chaves e jogou fora. Agora precisa esse mesmo Espírito Santo que está trancafiado voltar e romper, arrebentar essa fechadura, para que seu coração se abra e ele possa ter liberdade para derramar esse amor no seu coração e você experimentar uma vida nova, você experimentar o sentido verdadeiro da vida, que não está em acumular só riquezas, bens, fama e sucesso. Todos esses artistas, se nós pudéssemos ser uma mosquinha para dormir no quarto deles, uma noite, para ver lá no recôndito deles o choro, o gemido, tem tudo, podem tudo. Infelizes, são infelizes, tristes, amargurados, ressentidos. E aquele pobrezinho cheio do amor de Deus, mora lá num casebre, pobre, caindo nos pedaços, não tem quase nada. Feliz, alegre, satisfeito, canta, louva, glorifica, porque tem tudo. Por isso Santa Teresa de Ávila diz que só a Deus basta. Então nós precisamos desse Espírito Santo e é Ele que vai nos conduzir verdadeiramente a ser igreja, a ser comunidade, a partilhar esse amor com os irmãos, porque aquilo que transborda em mim não pode ficar só para mim, eu tenho que levar para os outros também. E aí esse amor é compartilhado. E esse amor, à custa de derramamento de sangue, saiu sendo levado pelo mundo por aqueles apóstolos, aqueles 12 primeiros, que contagiou outros pelos 4 cantos do mundo, e essa história vem sem parar há 2000 e poucos anos. Estão fazendo de tudo. Já se levantaram impérios, já se levantaram filosofias, agora se levantam ideologias. Tentam de tudo para barrar esse amor, mas São Paulo já disse que a palavra de Deus e o amor de Deus não se deixam aprisionar. Enquanto ensina-nos a igreja que enquanto a fé existir nesse mundo pode ser só uma meia dúzia, essa fé vai ser capaz de incendiar o mundo inteiro de novo, que é a promessa de Jesus. Foi o que ele disse um dia para São Francisco. São Francisco muito preocupado porque muitos frades estavam se rebelando, abandonando a ordem. Ele vai aos pés de Jesus e diz: Senhor, o que vai ser da tua obra? Que não é minha, é tua. E Jesus diz para ele: ainda que não sobre um franciscano sobre a terra, eu farei nascer aquele que vai levantar ela de novo. Do mesmo jeito é a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Porque triste é recalcitrar contra o aguilhão, como Deus fala lá para Paulo, numa das suas cartas. Podem se levantar quem quiser. Podem vir com as ameaças e terrores e perseguições que quiserem. Jesus já disse, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus já venceu. E ele só vai terminar de completar a sua vitória na sua segunda volta. E a pergunta é que o Padre Paulo Ricardo, certa vez, numa palestra, disse: e quando Jesus voltar, de que lado você vai estar? Porque Jesus vencerá. Feliz daquele que ele, ao voltar, estiver do lado daquele que é vencedor. Terrível será para aqueles que preferiram ficar do lado dos perdedores. Aos olhos do mundo, os vencedores desse mundo. Na verdade, os perdedores. Agora, no dia da volta de Jesus,
se verdadeiramente está do lado dos vencedores, é necessário aquilo que é o tema dessa catequese de hoje, talvez vamos ter que completar para a semana que vem. Preciso viver vida de santidade. Porque você abrir seu coração a Jesus e dizer: Senhor, eu te acolho no meu coração e na minha vida. A partir de agora, seja o meu condutor, seja o meu direcionador, seja a minha inspiração, seja o meu orientador, seja o meu melhor conselheiro, seja o meu melhor amigo, seja a palavra certa, a atitude correta, a decisão acertada. Essa é a primeira etapa. Acolher Jesus, aceitá-lo. Destronar todos os senhores que você já colocou aí no seu coração. E saber que só existe um único Senhor. Aquele que lá na carta aos Filipenses, Paulo diz que todos os joelhos se dobram no céu, na terra e embaixo da terra. Pare de dobrar seus joelhos para os senhores desse mundo. Dobre seus joelhos diante do único Senhor que tem poder de destruir e construir a hora que Ele quiser. Ele já demonstrou isso quando Ele falou do templo. Destruam esse templo e eu reergo ele em 3 dias. Ele falava dele mesmo. Me matem, mas ao terceiro dia vocês verão que eu sou mais forte do que a morte. E eu ressuscitarei. Então, o primeiro passo, aceitar, acolher Jesus verdadeiramente, sinceramente na sua vida. Agora tem um segundo passo. Jesus, eu quero ser como você. Eu quero verdadeiramente voltar a ser imagem e semelhança. Hoje eu só sou imagem como pecador, mas eu quero ser semelhança também. E a partir dali você trilha uma outra caminhada. Uma caminhada de conversão e de santificação. E é isso Jesus que pede, não sou eu que estou falando. Por isso que eu deixei aquelas leituras para vocês já anteciparem o tema. Eu creio que vocês identificaram muito facilmente pelas passagens que eu deixei para vocês lá no WhatsApp. As passagens falam de santidade. Porque é Jesus aqui no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 48, foi uma das passagens que eu deixei para vocês, que ele diz: sede, portanto, perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Esse perfeito, São Pedro vai dizer lá na sua carta, né? Primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 15 e 16, sede santos, como vosso Pai é santo. Então, o nosso chamado é a santidade. O nosso chamado é a santidade. Jesus foi inteiramente santo. O corpo, mente, alma, espírito, coração. Nós também somos chamados a ser santos em corpo, mente, alma, espírito e coração. E só pode fazer um santo aquele que é santo em corpo, mente, alma, espírito e coração, que é quem? O próprio Jesus. Então ninguém pode se autossantificar. Você está caindo num pecado gravíssimo chamado soberba. Não, eu sou capaz de me santificar. Sozinho eu vou aqui me esforçando, dando meu jeito, e eu vou me santificar. Você já caiu num pecado grave chamado soberba. Somente Jesus, que é santo por inteiro,
pode ser capaz de nos santificar. E Ele usa de quem para isso? Do seu Espírito Santo, para nos ajudar. Por isso que você clamar o Espírito Santo todos os dias não é uma bobagem. Não é uma coisa qualquer. É uma necessidade. Uma necessidade. Então, por isso que lá no Evangelho, isso que eu falo para vocês, só Jesus é capaz de nos santificar. Ele deixa isso muito claro no Evangelho de São João, no capítulo 15, no versículo 5. Quando ele diz naquela passagem: eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Lá no versículo 5, ele vai dizer: eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. Aquele que permanece em mim, como eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu sou aquele que pode fazer você frutificar. Que frutos são esses? Frutos de santidade. Frutos de salvação. Frutos de amor. Mas você só consegue isso como? Se você estiver unido a Ele. Sem mim, nada podeis fazer. Você pode ter até boa vontade de fazer. Mas sem Ele conduzindo, sem Ele direcionando, sem Ele te inspirando, sem Ele te orientando, sem Ele te capacitando, o risco da tua boa vontade, dar com os burros na água, como se diz no ditado popular, é grande. Dar em nada é grande. E qual vai ser a consequência para você? Frustração. E a frustração pode levar ao desânimo. E o desânimo pode levar à desistência. Agora, quando está em Jesus, quando você está em Jesus, mesmo que não aconteça do jeito certo, mas você sabe e tem certeza que aquilo é o certo, você vai e segue em frente, continua tentando e persistindo. Porque a característica do cristão que verdadeiramente busca santidade e vive a experiência do amor de Deus é a persistência, não é a insistência. Aquele que insiste demais, uma hora ele desanima e abandona. Mas o que persiste, ele só para quando consegue. Aí você vê testemunhos absurdos como de São Vicente Ferrer, que conta a história que ele entrou num vilarejo. Começou a pregar na pracinha lá no centro do vilarejo. Começou a pregar o amor de Deus, ninguém lhe dava a menor atenção. Outros xingavam, outros escarneciam, outros ameaçavam. E diz que São Vicente Ferrer plantou os pés ali e pregou a palavra de Deus um dia inteiro. E pregou a palavra 2 dias, 3 dias, 5 dias, 10 dias. E aquele povo começou a notar que aquilo não era normal. Aquilo tinha algo diferenciado, aquilo não era humano, era sobre-humano. E São Vicente Ferrer ficou naquele lugar 10 dias, 15 dias, 20 dias, 30 dias. Conta a história que com 40 dias ele tinha convertido aquele vilarejo inteiro. Porque o verdadeiro amor de Deus persiste. Persiste porque sabe que está levando o melhor.
O insistente talvez está levando só a si mesmo. Mas o persistente em Deus e no amor de Deus, ele não para e não desiste, porque ele sabe que está levando o melhor que pode acontecer na vida daquela pessoa que é Deus, que é o amor de Deus. Por isso que cristão é chato, é inoportuno, é impertinente, é desagradável. Porque eu sei que só o amor de Deus é que pode fazer verdadeiramente a diferença na vida daquela pessoa. Se ela sofre daquele jeito é porque falta o amor de Deus ali. Se essa angústia, aquela depressão, aquele desespero, aquela tristeza, aquela falta de sentido na vida é a necessidade do amor de Deus. Por isso eu persisto e persisto e persisto. Então isso é santidade. E aí Jesus deixou essa ordenança. Jesus não deixou um convite, Jesus deixou uma ordem. Sede perfeitos como vosso Pai do céu é perfeito. E aí os apóstolos vão cumprir essa ordem nas suas pregações. Já citei o caso de São Paulo aqui, né? De São Pedro, perdão. 1 Pedro 1, 15 e 16. Sede santos como vosso Pai do céu é santo. São Paulo, que vai ser um apóstolo que vai vir depois, fora dos 12, muito depois da morte de Jesus. A conversão de Paulo é quase 50 anos depois da morte de Jesus. Só que ele ainda pega a maioria dos apóstolos vivos ainda. E aprendendo com os apóstolos, a partir da sua experiência lá no caminho de Damasco, São Paulo vai pregar naquele tempo e deixar para o mundo dito o que está lá em 1 Tessalonicenses 4:3, que eu também foi a outra passagem que eu deixei para vocês lerem. E o que diz lá? Essa é a vontade de Deus a vosso respeito, a vossa santificação. Eis a vontade de Deus a vosso respeito, a vossa santificação. Então nós somos chamados a ser santos. Nós somos chamados, a partir desse encontro com Jesus, que abrimos o coração a Ele, acolhemos Ele na nossa vida, temos a graça de receber essa experiência do Espírito Santo, da efusão do Espírito Santo nas nossas vidas, como aqueles apóstolos e Maria Santíssima e alguns outros naquele cenáculo de Jerusalém, naquele dia de Pentecostes, onde o amor de Deus explodiu no coração daqueles homens e mulheres de uma forma que o covarde que negou Jesus 3 vezes sai porta fora e converte quase 3.000 pessoas, e a partir dali nada nem ninguém consegue detê-los. Nem prisão, nem tortura, nem ameaça de morte, nada consegue deter aqueles homens a não ser a própria morte. Porque é assim que o amor faz, quando ele impacta uma alma, uma vida, um coração que se abre para ele. E nesses dias onde o amor está arrefecendo, onde nós já estamos vendo se cumprir diante dos nossos olhos aquilo que Jesus profetizou e deixou aqui nos seus evangelhos. Será que eu encontrarei fé sobre a terra quando eu voltar? Isso já está acontecendo. E perder a fé quer dizer descrer de Jesus. E descrer de Jesus é perder o amor de Deus. Perder o amor de Deus é enveredar pela noite escura, como Judas naquele dia da Santa Ceia. Judas naquele dia renegou o amor de Deus. Judas naquele dia renegou a Jesus. Judas naquele dia arrefeceu na fé. Judas naquele dia, infelizmente, apostatou. E disse que naquele momento, quando ele comunga de forma
em pecado mortal, diz que o inimigo entra no coração dele. E ele sai pela noite adentro. E qual vai ser o final de Judas? Um suicídio. Se nós quisermos salvação, nós não podemos sair de dentro do cenáculo onde está Jesus. Temos que fazer como os 11, permanecer lá com Ele. Mas para isso, vida de santidade, busca de santidade, desejo de santidade. Isso não é, gente, uma coisa qualquer, é uma necessidade. É uma necessidade. E o que é que pode nos ajudar no processo de santificação? Ok, Senhor. Eu quero caminhar contigo, quero viver na tua presença, eu quero viver o teu amor, eu quero ser santo. O que é que pode nos ajudar nessa jornada, nessa caminhada? O que é que nós podemos fazer? Vamos lá. Alguns dos pontos, que eu cito aqui, tem muitos outros. O primeiro deles, já até comentamos aqui. Primeiro, renunciar ao pecado. Ponto pacífico. Não vai haver santidade compactuando com o pecado. Não vai haver santidade querendo dar uma de católico Raimundo. Um pé no céu, um pé no mundo. Ah, não, mas eu acho isso radical demais. Ah, não poder nunca mais pisar numa balada, nunca mais ir numa festa, numa noitada, pular meu carnavalzinho e coisa do tipo. Sabe quando foi que eu detestei? Eu sempre detestei carnaval. Nunca suportei. Mas sabe quando foi que eu realmente desprezei e abominei carnaval na minha vida de uma vez por todas? Foi quando um dia eu, olhando aqueles desfiles de carnaval na televisão, olhando, passando aquela coisa toda, e eu parei um dia para aquilo, olhei para aquilo ali e fiquei. Eu desprezo isso aí. Mas por quê? E aí me veio a resposta ao meu coração. Porque Jesus não é bem-vindo aí nesse lugar. Se eu amo a Jesus verdadeiramente, Jesus não é bem-vindo naquele lugar, aquele lugar não me serve. Aquele lugar não é para mim. E por isso que no dia que eu pisei num grupo de oração, na Renovação Carismática Católica, com 17 anos de idade, já com tudo preparado, já com confusão em casa, embates com meus pais, porque meus amigos da minha idade já tinham liberdade de sair na sexta e voltar no domingo, de curtir o mundão, as festadas, das bebedeiras, experiências já sexuais, e eu com ordem militar dentro de casa. É sair mais 10 horas, eu quero ver aqui no pé da porta, batendo na porta para entrar. Olha, se meus amigos saíam 10 horas da noite para voltar no outro dia, qual era a vantagem para mim? E aí, mais uma vez, fui questionar minha mãe sobre isso. Ela disse: teu pai já disse, a ordem é essa, e é isso. Nas poucas vezes que eu afrontei minha mãe, eu olhei sério nos olhos dela e disse: mas meus 18 anos estão chegando, e quando eles chegarem, ninguém me segura. Mas só que nosso Senhor Jesus Cristo, lá do alto do trono dele, ouviu o que ele disse: vamos ver.
E naquele dia, então isso foi, me lembro como hoje, no ano de 1989. Não façam as contas, tá? Quando foi no ano de 1990, eu conheço uma pessoa da escola, ensino médio, onde eu estudava, na escola que eu estudava, porque eu me encantei, né? E essa pessoa fazia parte do grupo de oração. E um dia chegou para mim e disse: Ribamar, conhece o grupo de oração? Já foi em algum? E eu quase que pergunto para ela: o que é isso? É uma fruta? É de comer? Um católico reles que mal ia numa missa, ainda vivia a missa de qualquer jeito, só pensava de terminar logo para eu ir embora. E eu disse: não quer ir lá? Não quer ir conhecer meu grupo de oração? Vamos lá, você vai ter uma experiência maravilhosa. E naquela sexta-feira eu fui. E entrei naquele salão paroquial da igreja de Nossa Senhora de Fátima e vendo aqueles jovens da minha idade, alguns mais novos do que eu, levanta o braço para cima, braço para baixo, pula, roda, gira, dá um abraço no irmão, olha no olho dele, diz que ele é maravilhoso, né? Diz que ele é, né? E eu que gostava de uma certa Broadway da vida, acho que nenhum de vocês aqui teve idade suficiente para alcançá-la. Era a principal casa de show daqui de Imperatriz na época. Era uma danceteria, uma discoteca, como a gente chamava naquele tempo, danceteria. E eu achei aquilo ali a coisa mais estranha do mundo. Mas fiquei por causa dela. E fui a outra sexta-feira por causa dela. E fui a outra sexta-feira por causa dela. Mas só que, com o tempo, aquilo que era pregado, aquelas palavras que saíam naquelas pregações, aquelas orações, eu olhar o jeito daqueles jovens, um semblante diferenciado, que eu não via lá na Broadway, aquilo foi começando a mexer comigo. E o resultado que, no final daquele ano, eu e um amigo meu da escola combinamos de ir comemorar, eu acho que era a virada do Natal, foi a virada do Natal, lá na dita Broadway. E quando nós chegamos lá, que nós entramos naquele salão de dança, eu vendo aqueles jovens dançando de um jeito, pulando de um jeito que antes para mim era normalíssimo, aquilo já soou para mim totalmente diferente. E eu olhei para esse colega meu, esse amigo meu, e disse para ele: eu tô indo embora. O que, rapaz? Nós acabamos de entrar, acabamos de chegar, que é isso? Eu tô indo embora, não vou ficar aqui. Foi a última vez que a Broadway me viu. Eu voltei uma outra vez lá, mas por causa de minha irmã, que teve um evento lá da escola, alguma coisa lá, e eu fui acompanhando ela, porque ela era menor, e eu fui acompanhando ela. Mas voltar para me divertir lá nunca mais, até quando ela se acabou. Ele de lá e nem balada, e nem farra, e nem lugar nenhum. Dali para frente só teve sentido para mim as coisas de Deus. Me afastei por um tempo, sim. Fiquei 5 anos longe de grupo de oração porque fui investir na vida profissional. Eu queria passar na faculdade de medicina. Foram os 5 anos mais terríveis da minha vida. Mas quando eu voltei 5 anos depois, 1997 para cá, faça as contas. Aí eu peguei firme e nunca mais. E por que isso? Que o amor de Deus entrou no meu coração. Eu quero minha salvação. Eu desejo minha salvação. E para todos aqueles que eu puder também levar. Que o amor de Deus é isso. Então ali eu rompi com aquele pecado da farra, da balada. Amigos meus que continuaram lá naquele tempo, por exemplo, engravidaram
namoradinhos da época, hoje já são até avô. Eu tenho um amigo que ia naquelas baladas comigo da Broadway, que hoje já é avô, tem a mesma idade que eu. Por quê? Porque você se lançando no pecado, muitas vezes tudo se precipita antes do tempo. Eu, por amor a Deus, fui conhecer uma mulher na sua intimidade, no meu casamento, com 33 anos de idade, guardando a minha castidade. Sendo motivo de chacota, de brincadeirinha, né? De deboche. Mas sou feliz demais, porque tenho a graça de ter sido fiel àquilo que Deus quis para mim. Tive uma filha que foi um desejo do meu coração e da minha esposa, não veio fruto de uma vacilada ou de um coisa do tipo, não. Não quero aqui recriminar, nem me colocar como melhor do que ninguém, né, que por acaso foi por esse caminho. Eu só quero dizer que eu sou plenamente feliz, porque busquei fazer do jeito que Deus quis. E isso começa com o quê? Rompimento com o pecado. Não olhe para mim por isso, gente, e achar que tem uma alta santidade aqui, não. Pecador miserável, como qualquer um de vocês. Eu estou em dias com Deus por um lado, tem outros que eu ainda estou misericórdia. É luta dia após dia para vencer. Então, romper com o pecado. Jesus, que só falava de amor, uma vez ele falou de odiar. Se você pegar o mesmo Evangelho de São João aqui, se não me engano, lá pelo capítulo 17, mais ou menos, mais para frente, Jesus vai pedir para os seus apóstolos odiarem. Aí você se espanta daí, né? Bota até a mão na boca, né? Jesus, o Deus de amor, pede para odiar? Sim. O que Jesus pediu aos apóstolos para odiarem? O pecado. Ao pecado nós temos que ter ódio, repulsa, repugnância, rejeição absoluta. Por quê? Porque ele é a arma de morte para nós. Nós falamos isso lá no tema do pecado. Assistam lá o vídeo, a gravação lá no Instagram. O pecado é a arma mais letal que o inimigo tem para nos abater e nos perder. Nós não podemos brincar. Por isso que São Paulo diz que do pecado nós temos que fugir. Fugir. Muitas vezes nós não temos força para enfrentá-lo, então temos que fugir mesmo. Então, romper com o pecado. Se eu quero santidade, romper com o pecado. E é pecadinho, o pecadão não existe. Não interessa. Romper com o pecado. Rompendo com o pecado, automaticamente eu estou dando um passo na direção de quê? De acolher Jesus. E acolho Jesus na minha vida. Por isso que na passagem, por exemplo, de Marcos 1, Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículo 15. A palavra de Deus vai dizer: cumpriu-se o tempo e está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos e credes no Evangelho. Arrependei-vos de quê? Dos seus pecados. E crede no Evangelho. Então, em Atos 2:38, quando Pedro termina aquele seu longo discurso, aquela sua longa pregação, aquelas pessoas, aquelas milhares de pessoas perguntam para ele: o que devemos fazer? E Pedro vai dizer em Atos 2:38:
Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados e recebereis o Espírito Santo. Arrependei-vos e abandonai os seus pecados. Se nós quisermos vida santa, temos que abandonar a vida de pecado. Outro processo de santificação. Perdão. Desculpem, tá? Eu devia ter desligado aqui. Desculpem a falha. Outro processo de santificação. E aí a gente conclui por hoje e continua para a semana que vem, tá? É viver a fé. Não há como viver caminhada de santidade sem viver a fé. Exercitar a fé, colocar a fé em prática verdadeiramente. E eu coloco essa fé em prática verdadeiramente, concretamente como? Na obediência aos mandamentos. É uma forma de viver a fé. Obedecer aos mandamentos. Por exemplo, ser fiel, outro exemplo de viver a fé, observar fielmente a palavra de Deus. Olha o que São Paulo diz em Romanos 1,17. Romanos 1, versículo 17. De fato, nele a justiça de Deus se revela da fé para a fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. São palavras lá do profeta Abacuque. O justo viverá. Está no futuro. Qual é o futuro que nos espera? É a eternidade. É o céu. É a glória de Deus. Mas só acontecerá o céu. Só acontecerá a glória de Deus. Só acontecerá uma eternidade feliz pelos séculos dos séculos dos séculos, se aqui nessa terra eu viver pela fé. Viver pela fé. Hebreus 10:38. Hebreus 10:38 vai dizer assim, a carta de Hebreus, capítulo 10, versículo 38 diz assim: o meu justo viverá pela fé, mas se esmorecer, não me agradarei mais dele. Nós não somos desertores para a nossa perdição. Perseveramos na fé para preservar a vida. Olha aí. Repetindo lá o que Paulo fala em Romanos e Abacuque já tinha falado: o meu justo viverá pela fé. É pela fé que alcançaremos o céu, a glória do céu. Mas se esmorecer, o que está acontecendo nesse tempo dessa pandemia, gente? Cristãos aos montes perdendo a fé, esmorecendo, desanimando, esfriando, desistindo, voltando para a vida velha. Usando aquele termo duríssimo que Paulo usa lá numa das suas cartas. Voltando, o cachorro que volta para comer o próprio vômito. E aí, na sequência, vem a consequência. Se esmorecer, não me agradarei mais dele. E por isso que a carta completa: perseveremos na fé para preservar a vida. A vida qual? A vida eterna, não essa vida terrena.
Então perseveremos, mesmo nesse tempo de luta, mesmo nesse tempo de batalha, mesmo nesse tempo onde está havendo, né, tantas perdas, mesmo em meio a essa tragédia que está acontecendo. Primeiro essa doença, agora está aí a fome batendo na porta das pessoas. E o lugar onde as pessoas podem ir se revigorar e se sustentar, que se chama igreja, estão de portas batidas. Mas se a gente não tem lá o ambiente da igreja, os sacramentos, a gente tem a Jesus no nosso coração. E Jesus diz: entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com o teu Deus que te responde em escondido. E essa fé, então, ela é abrasada e revigorada novamente. E a gente vai vivendo de fé em fé, de fé em fé, de fé em fé, ultrapassando uma barreira, outra barreira, outra barreira, outra barreira, e vai seguindo em frente. Então, fidelidade aos mandamentos, fidelidade à palavra de Deus, fidelidade às promessas de Jesus. Jesus diz lá no Apocalipse: todo aquele que perseverar até o fim, mesmo com lutas e perseguições, eu lhe darei a coroa da vida. Tem muitos que infelizmente já aceitaram a coroa deste mundo oferecida pelo inimigo. E o caminho deles é triste, se não se arrependerem e voltarem para o caminho correto. Eu, você, desejamos perder todas as coroas desse mundo. Eu não quero ser rei de nada nesse mundo. Eu quero receber minha coroa na vida eterna e reinar com o Rei dos Reis pelos séculos dos séculos dos séculos. Amém, gente? Então, nós damos prosseguimento nesta catequese semana que vem. Espero eu conseguindo que o Instagram eu possa atualizar ele para poder gravar, porque o meu que eu tenho agora não está me dando a opção de gravação. Então, felizmente eu não vou ter como lançar essa catequese para vocês lá no Instagram. Eu estou gravando ela aqui pelo meu celular, câmera normal, e vou ver como é que eu posso aí disponibilizar para vocês. O WhatsApp não dá, né? Quase 57 minutos de gravação. O WhatsApp não dá. Certo? Vamos orar, uma Ave Maria. Pedir que pela intercessão de Nossa Senhora, esposa do Espírito Santo, o Espírito Santo venha cada dia mais nos fazer santos, homens e mulheres de fé, que renunciam e rejeitam o pecado, que desejam santidade, santificação e desejam o céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Obrigado, meu Deus, pela graça deste encontro. Ajuda que essa reflexão, Senhor, de hoje, essa catequese de hoje, fique gravada na mente e no coração de cada um desses irmãos e irmãs. Possa ajudá-los nessa decisão por uma vida de santificação e de salvação. Abençoa todo o fim de semana, toda semana que terão pela frente. Que possamos, com a vossa graça e permissão, Senhor, estarmos aqui no próximo sábado, continuando essas catequeses. Tudo isso quero te louvar e te agradecer em nome de Jesus. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus, gente. Até o próximo sábado, se Deus quiser. Valeu!